Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje o assunto é sobre mesada. Então, antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. Eu agradeço quem está participando, sempre deixando seu like, comentando, tá? Muito obrigada. Então, mesada é um assunto um pouco polêmico, né? Muitos acreditam que deve-se pagar mesada, outros não. Na verdade, não existe ninguém errado, cada um faz aquilo que acha melhor, tá? Então eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a mesada e aí eu vou estar compartilhando com vocês. Coloquei algumas perguntas com respostas e a gente está discutindo aí juntos. Vamos lá então? Vem comigo. Um valor fixo estipulado por mês, o incentivo para produzir e vender algo ou desconto por penalizações comportamentais com base em regras pré-estabelecidas. Cada família tem uma maneira diferente de lidar com a educação financeira dos filhos, mas grande parte concorda que uma mesada, um valor fixo todo mês, é uma alternativa importante para que os filhos aprendam o que é e como lidar com dinheiro. O professor Rubens Savariz, economista, conversa conosco sobre esse assunto no nosso quadro de Economia Doméstica de hoje. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Antes de mais nada, eu vou chamar o senhor para assistir junto comigo uma reportagem, porque aqui na capital tem um exemplo de quem resolveu dar mesada para os filhos, mas junto com o dinheiro vem também as orientações sobre administração financeira. Tem tanta moeda que a Giovana nem sabe quanto. São meses juntando dinheiro da mesada. Aos 9 anos, comprou. No cofre tem dinheiro da Giovana e um pouco da irmã dela, a Amanda. Aos 4 anos, a Amanda não sabe bem o que é mesada, mas entende que é o dinheiro dela. Eu compro as coisas que eu gosto, às vezes. Sobra muito, você gasta tudinho. Coloco no meu cofrinho, mas o da Giovana é de nós duas. A Giovana tem uma regra, sabem o dinheiro. E aí eu gasto o que quiser mesmo. Mas as coisas mais baratas eu compro, mas as coisas mais caras eu pergunto do meu pai se é bom mesmo eu comprar aquele objeto, aquela coisa. E olha a meta que ela já estabeleceu. Eu pretendo no final do ano comprar um celular novo. Todo mês o Amauri, pai das meninas, reserva o dinheiro. R$100 para Giovana e 50 para Amanda. No caso da Amandinha, só tem mesmo a entrega do dinheiro. Como ela é pequena, quem administra os gastos é ele. Ela sabe que ela recebe, né? Inclusive ela não sabe o que é o conceito de mesada, mas ela sabe que ela tem aquele dinheiro disponível. Mas só que assim, quando ela vai querendo comprar um bombom, alguma coisa, a gente dá aquele trocadinho, aí pede para ela pegar o troco, a gente confere, porque ela ainda não tem noção, né? A maior, ela já administra. Quando ela quer comprar alguma coisa que é mais cara, ela consulta a gente, posso comprar, o que vocês acham? Aí a gente dá aquela ideia, mas procura não interferir na vontade dela. Ele explica que foi a maneira de ensinar todo mundo de casa o valor do dinheiro. A ideia, as meninas conscientes. Em cima da crise econômica que nós estamos vivenciando, é importante que as crianças elas possam ter a noção de quanto custam as coisas, quanto é que você pode estar disponível naquele momento para estar comprando ou não. Ela também tem as frustrações, ela às vezes quer uma coisa, o dinheiro não dá, a gente dá uma segurada justamente para ela ter essa noção e valorizar. A gente vê muito casos de crianças às vezes nas lojas que não pede uma coisa para a mãe não compra, aí fica esperneando, né, chorando, aí a mãe vai e cede. Isso é muito ruim, porque aí a criança acaba crescendo com aquela coisa achando que pode tudo, e não pode tudo. Quando elas crescerem, elas vão lutar pelo aquilo que elas querem. E em poucas palavras, a Giovana faz questão de mostrar que está aprendendo a lição. Economizar e gastar só com o necessário. Professor, eu vou lhe dizer que Giovana está dando um olé em mim. Parabéns, mais organizada do que eu financeiramente. Mais organizada do que eu financeiramente. Vamos iniciar então, né, sobre o nosso assunto, que é mesada. Então, o que é uma mesada? É uma quantia de dinheiro que você doa a uma outra pessoa, podendo ser uma criança, jovem ou até mesmo um adulto. Mesada não é salário, tá? Mesada é uma doação. Pode-se dizer que é uma parte do dinheiro que você dá para o seu filho administrar, para ele começar a entender como que é administrar um dinheiro.
Então não é um salário, é uma doação. Infelizmente, no Brasil, as escolas não incentivam a educação financeira. Então fica a cargo dos pais tal tarefa. Então uma boa maneira de começar isso é dando a mesada para as crianças. Quando se dá a oportunidade de aprender a lidar com o dinheiro desde pequeno, as crianças aprendem a ter limites, objetivos e a importância de poupar para conseguir algo que queiram muito. Dessa forma, têm mais chances de se tornarem adultos com uma boa relação com as finanças pessoais. É pela mesada que a criança vai aprender a lidar com a frustração de querer algo para o qual não tem dinheiro e aprender a esperar, a poupar para atingir esse objetivo. No entanto, não basta definir um valor aleatório para dar ao seu filho sem nenhuma orientação. Para que eles construam uma consciência do valor do dinheiro, precisam aprender a lidar com ele, ter noção dos gastos e saber que para conseguir comprar algo, muitas vezes será necessário poupar. Então não é só dar o dinheiro na mão da criança e deixar ela se virar. Ela precisa de orientação. Então o adulto precisa orientá-la como ela vai estar gastando esse dinheiro, orientar a poupar, tudo mais, certo? Então, para que serve a mesada? Ela é um instrumento, de educação financeira e só a mesada por si, ela não ensina nada. Precisa de orientação dos pais, Como eu já disse ali atrás, o pai vai dar o dinheiro para o menino e deixar ele se virar. Comprar o que ele quer, gastar naquilo que ele quer, não. Ele vai dar uma orientação, para poder ensiná-lo. Então, é por meio da mesada que elas vão experimentar situações típicas da vida adulta que acontece, Por exemplo, querer comprar alguma coisa e ela custar mais caro do que sua renda. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, Precisar juntar 2 ou 3 mesadas para atingir o objetivo. Então, às vezes, ela não vai conseguir comprar o que ela quer em um mês. Ela vai ter que juntar, Então, a mesada ensina isso. Gastar toda a mesada no começo e ficar sem dinheiro. Pode acontecer, a criança gastar todo o dinheiro, toda a sua mesada e vai ficar sem o dinheiro. E aí os pais não podem dar mais dinheiro para ela. Tem que ter consciência de que gastou todo o dinheiro, ela vai ter que esperar o próximo mês para poder gastar, para continuar comprando o que ela quer. Aprender a valorizar a mesada pedindo descontos, comparando preços. Existem produtos que numa loja é um preço, na outra é maior. Então, se ela comparar, ela vai estar economizando aí o dinheirinho dela. Então, a mesada também ajuda a essa parte também. E para que não serve a mesada? Na infância, a mesada não deve contemplar roupas, sapatos e muito menos atividades extras como futebol, natação e inglês. Isso aí é responsabilidade dos pais, Na adolescência já é diferente. Se o adolescente quer comprar uma roupa de grife, ele pode usar o dinheiro da mesada. Então, o pai pode até dar a roupa, para o adolescente, mas ele vai ter o limite que ele pode gastar de roupa. Acima daquele limite, o adolescente vai custar, porque ele quer uma roupa de marca, então ele também tem que sentir, Também não se deve trocar mesada pelas obrigações das crianças, como tirar boas notas na escola ou arrumar seu quarto, os brinquedos. São deveres das crianças independentemente da mesada. Então, a gente não pode pagar a mesada por troca das obrigações, Se para tirar boas notas eu vou te dar uma mesada, não. Isso aí é uma obrigação da criança, dela estudar, arrumar o quarto, fazer as obrigações de acordo com a idade dela. A criança tem que entender que tem deveres e isso não deve ser estimulado pelo dinheiro, para que não se incentive a criação de uma personalidade mercenária. Se tudo que ela faz, você dá o prêmio para ela, então, por exemplo, numa situação em que você pede alguma coisa para ela fazer para você, aí ela vai falar assim, quanto você vai me pagar por isso? Então, não é dessa forma. A mesada é só para entender a administração do dinheiro, não é um salário que você vai pagar ela para fazer as coisas em casa, certo? Quanto dar de mesada? O importante é os pais passarem a noção do nível econômico deles, O filho não tem que receber o mesmo valor de mesada que o colega de classe recebe. Então, aí varia de quanto a família tem, a renda mensal, quanto que
pais têm mais filhos ou não, quanto que ele vai pagar para cada um, certo? Para definir um valor ideal de mesada, semanada ou quinzenada, é importante fazer um levantamento dos custos da criança. É preciso entender que esse dinheiro não é para pagar gastos que são responsabilidade dos pais, como lanches, roupas, material escolar, passeios, tá? Então, esse dinheiro faz um levantamento de quanto gasta com a criança por mês, tipo com brinquedos, essas coisinhas assim que não são presentes de aniversário, né? E aí você pontua, vê quanto que pode estar passando a mesada para ela, só que um valor bem justinho, nada de colocar muito, né? Ela tem que saber lidar com esse valor. É ideal que o valor seja bem próximo dos gastos reais da criança, sem muita folga, para que ela possa aprender a ter o controle e não sair gastando desenfreadamente. Vale lembrar que esse dinheiro será para realizar alguns desejos, como comprar um brinquedo novo, por exemplo, né? Dessa forma, ela aprende a ter disciplina para economizar, quando for preciso, até atingir o valor necessário para comprar o que deseja. Não há uma regra que possa abranger todos os casos. A regra que estabelece R$1 por ano de vida por semana é uma regra americana e não vale para o Brasil. Aqui, uma criança que mora em Brasília tem necessidades e custos diferentes da que mora em São Paulo e outra no Ceará. E uma família que tem um filho pode dar uma mesada diferente daquela que tem 4 filhos. Tá? Então, não tem uma regra assim que abrange todos os casos, certo? É muito importante que os pais pratiquem a educação financeira em suas próprias vidas, para dar o exemplo aos seus filhos. Ao final das contas, a criança espelha as atitudes dos adultos. Não adianta querer impor a ela uma boa relação com as finanças se os pais não conseguiram isso. Então, muito importante os pais praticarem isso, tá? Para poder estar ensinando, né? Senão vai ensinar o quê se ele não tem um controle financeiro? Qual a idade ideal para começar a dar mesada? Bom, até uns 6 anos de idade, pode-se dar eventualmente uma quantia para que a criança possa se familiarizar com o uso do dinheiro. Dar o valor para que ela possa pagar o sorvete, para que ela possa guardar na sua carteira, né? E também para ela perceber a relação de troca que existe entre o dinheiro e aquilo que ela deseja. Sempre estar falando, olha, isso é muito caro, isso aqui está no seu limite, você pode comprar. Então, até os 6 anos de idade, indica isso, né? A partir dos 7, é ideal que os pais comecem com uma semanada. Então, toda semana dá uma quantia, né? Criança. Depois passa para quinzenada, cada 15 dias. E entre 9 e 10 anos para começar a mesada, né? No entanto, vai depender muito da maturidade de cada criança. Cabe aos pais entender o melhor momento para começar, né? Um momento bom é a partir da demanda dos filhos. Muitas vezes, dependendo da forma como foi iniciada a mesada, pode ser que a criança não queira receber a mesada ou mesmo não valorize o dinheiro. Mas quando os filhos percebem que seus amigos recebem mesada, eles começam a pedir. E os pais podem aproveitar esse momento para ensinar também. Como começar a dar mesada? A regra tem que ser clara. O importante é que os pais combinem antes com os filhos. Normalmente, a mesada é usada para que a criança compre o que ela queira por vontade própria e que não seja obrigação dos pais. Figurinha, sorvete, brinquedo, cinema. Os pais podem estimular limites para o uso da mesada. Se o filho quer comprar figurinha, pode usar a 4ª parte da mesada para isso, por exemplo. Importante a regra ser clara. Então, se o pai você quer que guarde uma porcentagem aí para poupança, por exemplo, ou vão poupar tantos por cento da sua mesada. Tem que ficar tudo bem claro, explicado para a criança, né? Para o adolescente, é possível estabelecer um limite para que ele pague o que usa acima do valor acordado. Por exemplo, se vai lá na loja comprar um celular para ele, então o pai vai dar o celular, só que ele vai estipular um limite. Eu vou te dar um celular de até, por exemplo, até R$500. Acima disso você paga. Então, aí o que estiver acima, né, do celular que ele for comprar,
e que ele escolheu, então ele vai sair da mesada dele, tá? Então o excedente sai da mesada. Se quiser comprar roupas de marca, também é a mesma coisa, né? Ele estipula a quantidade que ele vai gastar em roupas e aí vai lá comprar, fala assim, olha, até tanto, acima disso você paga. A criança deve poupar parte da mesada ou ela pode gastar tudo? Bom, o ideal é que a criança seja estimulada a poupar, no mínimo 20% da mesada. Só que, como falei, né, tem que ser explicado para ela. Explica antes, 20% de tantos reais é isso. Então, você vai poupar isso por mês. Ensinar a guardar, né, porque guardar é importante. Também seria bom estimular a criança a contribuir com doações, né? Uma porcentagem para doações, aí cada um estimula uma quantidade. A doação é um ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado ou uma instituição. Doar vai muito além de transferir gratuitamente a outra pessoa de forma legal, bem em quantia imóvel. Doar é um ato de desprendimento, renúncia, entrega e amor ao próximo. Então, além de você estar doando, né, está trabalhando outras coisas na pessoa. Se os pais estão habituados a pagar tudo para a criança, como estipular que a criança vai pagar com a sua mesada? Nem dar tudo, nem negar tudo. Tem que ter período de transição. As regras têm que ser muito claras. Quando começar a dar mesada para um adolescente, o custo das saídas com os amigos poderia sair da mesada. E quando sair com os pais, estes pagam, né? Justo, né? Quando ele vai sair com os amigos, vai comprar o lanche que ele quer lá, ele paga. Quando sair com os pais, a passeio, os pais pagam. Pode ser uma boa regra de transição. Dar tudo é complicado também. Mesmo que os pais possam, é educativo negar de vez em quando. Isso ensina a lidar com a frustração, aprender a esperar. Quando você aprende e ensina a esperar, você evita o consumo por impulso, né? Como ensinar qual é a hora correta de consumir? Quando se tem o dinheiro disponível, né? Quando não tem o dinheiro, é preciso esperar, juntar a mesada para conseguir o que quer. Isso é uma educação financeira. Alguns erros na mesada. 1. Desequilíbrio. Então, quando a criança quer guardar todo o seu dinheiro, assim ela pode se tornar avarenta, mesquinha, pão duro. Então, tem que ter o equilíbrio. Então, os sonhos e o consumo. Não só guardar. Ela também tem que, né, gastar, mas de acordo, ter um equilíbrio aí, né? 2. Violação. Quando os pais ou responsável pegar o dinheiro da criança e fazer compras na padaria, outros, e não devolver. Então a criança ela pode ficar triste e também entender que ela pode pegar o dinheiro na carteira do pai a qualquer momento. Ruptura. Quando a criança pega o dinheiro que juntou para comprar algo que desejava e alguém paga para ela não gastar seu dinheiro. Sendo assim, ela não vê sentido em guardar, já que alguém paga para ela. Então, quando ela juntou, né, uma quantidade de meses, e ela juntou a quantidade lá do brinquedo, foi lá na loja comprar. Chegou lá, o responsável, alguém, falou assim, tadinha, eu vou pagar para ela, guarda no seu cofrinho, deixa guardado esse dinheiro, né, não vai gastar não. Então, o esforço que ela fez, né, não valeu nada, porque chegou lá, a pessoa foi e pagou para ela. Então, não pode acontecer isso também. 4. Permissão. Quando a criança gasta seu dinheiro antes dos 30 dias e pedir dinheiro para os pais e ganhá-lo. Isso estimula ela a gastar todo o seu salário antes de receber o outro e entrar no crédito. Então, ela ganhou a mesada e antes de encerrar o mês, né, ela gasta tudo. Aí ela pede dinheiro para os pais e os pais dão. Então, isso estimula quando ela estiver trabalhando, né, gastar todo o seu salário. E aí, ela vai entrar no crédito, né? Vai entrar no crédito, vai ficar devendo e tudo mais. 5. Desmedida. Não pode ser usada como prêmio e nem como castigo. Então, mesada não é prêmio nem é castigo.
É um controle para a criança aprender a lidar com a educação financeira. Remuneração. Não confunda mesada com salário. Mesada é uma doação. Então, isso não é um salário que você vai estar dando para a criança. Então, é uma doação e está ensinando ela a lidar com esse dinheiro. Sonegação. Devemos ensinar nossas crianças a pedirem nota fiscal em tudo que comprarem. Desde criança, ensinar a pedir nota fiscal, tá? Cálculo de uma mesada. Então, aqui eu fiz alguns cálculos, né, de uma mesada. Por exemplo, uma mesada de R$50. Então, vamos supor que a criança vai poupar 20%, né? Que o mínimo é 20%. Ela tem que guardar, né? R$10 ela vai estar guardando na poupança. E a doação 10%, que dão R$5. Então, ela vai doar 5, vai guardar 10. O restante ela está livre para gastar aí com aquilo que ela quer. Se ela tiver algum sonho de comprar alguma coisa, né? Então, ela vai guardar para o sonho dela. Estipula a quantidade de meses, isso tudo com orientação dos pais, tá bom? Outro exemplo aí, uma mesada de R$24. Se ela poupar 20%, ela vai poupar R$4,80. E a doação, R$2,40. Sobra para ela R$16,80, certo? Uma mesada de R$30. Ela vai poupar 20%, dá 6. Vai poupar 6, vai doar 3. Vai ficar livre R$21. Então, cada um faça o cálculo que deseja, né? A quantidade que quer doar mais ou quer poupar mais, né? Desde que sobre para a criança estar, né, fazendo as continhas dela aí. Fonte. Aqui eu coloquei a fonte de onde eu peguei algumas notícias, né? E o vídeo lá no YouTube. Tiver alguma dúvida, né? Quiser ler, estudar sobre isso, está aí, né? Para vocês olharem, ok? Bom, agora eu vou fazer umas perguntas relacionadas a números. Ver se você entendeu realmente. Vamos lá? Para organizar sua mesada, Paulinho fez uma tabela dos seus gastos. Muito importante montar tabela e anotar tudinho, tá bom? Qual o valor da mesada de Paulinho? Então, você vai analisar os gastos, somar e ver qual é o valor da mesada que ele tem. Depois analisa aí como ele distribuiu os seus gastos. Então, você vai apertar o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, somando os valores aí da tabela, nós chegamos no valor de R$60. Então, a mesada de Paulinho, R$60. Viu como ele distribuiu os valores? Ele separou dinheiro para doação, dinheiro para guardar por um sonho. O sonho seria alguma coisa que ele quer comprar. Tá? Separou dinheiro para poupança, ok? E o restante ele organizou aí os seus gastos. Então, sempre organiza os valores aí para não deixar de marcar nada, ok? Vamos para a próxima? Bom, se Paulinho continuar guardando R$12 ao mês, quanto será o montante dele depois de um ano? E aí você vai calcular, tá? R$12 por mês, um ano tem 12 meses, só multiplicar. Já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, se ele guardar, então, R$12 ao mês, né? Em um ano tem 12 meses, 12 vezes 12 é igual a R$144. Então, depois de um ano, ele terá R$144. Vamos para mais uma pergunta? Paulinho está guardando R$20 por mês para comprar um livro, que quer muito. Pretende juntar durante 2 meses. Então, qual é o valor do livro? Olha aí, ele não vai gastar a mesada toda. Ele vai juntar durante 2 meses e aí ele vai comprar o livro. Então, pensa aí, eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, muito fácil, né? Se são 2 meses, R$20 por mês, então o livro vai custar R$40. Então, ele não vai gastar toda a mesada, ele vai guardar essa quantia e vai gastar durante um mês alguma coisinha ou outra, e daí durante 2 meses ele consegue o sonho dele. Mais uma pergunta pra gente encerrar aqui, vamos lá. Joãozinho é um menino esperto, ele gosta muito de ler e é por isso que quer comprar uma coleção de livros que custa R$70.
Ele pretende guardar R$18 por mês, pois não quer gastar sua mesada toda de uma só vez. Ele sabe que terá que esperar 4 meses para poder fazer a sua compra. Qual é o valor que vai sobrar depois da compra do livro? Então, durante 4 meses ele vai guardar R$18, não é isso? E o livro custa R$70. Então, desse dinheiro que ele vai guardar, e o livro, depois da compra do livro, vai sobrar dinheiro para ele? Quanto vai sobrar? Então, calcula aí que eu já volto para a gente corrigir, tá bom? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, 4 meses de R$18, ele vai guardar então R$72, concorda comigo? O livro custa R$70, então vão sobrar R$2 do dinheiro que ele guardou. Esquecendo que esse foi um dinheiro que ele tirou da mesada só para guardar, para esse sonho aí, tá? Ele não deixou de gastar outras coisas que ele quis durante o mês, tá? Ele não gastou todo o dinheiro, guardou uma parte. E depois de 4 meses ele conseguiu o sonho que ele queria, que era de comprar os livros. Espero que você tenha compreendido. E aí, pessoal, o que acharam da aula? Gostaram? Bom, eu não estou aqui para falar para você que tem que pagar mesada para seu filho, tá? Mas assim, eu pesquisei sobre isso e eu vou passar a minha experiência, né, como mãe, para vocês. Então é o seguinte, eu tenho um filho, né, de 13 anos. Eu comecei a pagar mesada para ele com 8, 9 anos, porque eu sentia a necessidade disso. Porque ele sempre que a gente saía queria alguma coisa, né? Às vezes era uma coisa assim que ele já tinha, uma coisinha assim a mais, diferente, aí queria. Então, eu e meu esposo resolvemos adotar esse método de mesada, no qual tem dado muito certo. O menor não tem a mesada ainda, mas a gente trabalha com ele de outra maneira, né? Tudo explicando, conforme falou no vídeo. Ele doa, ele guarda e ele junta para alguma coisa que às vezes ele quer muito, né? Então, eu percebi que houve uma diferença, que às vezes a gente até gastava mais antes do que com a mesada. Então, a gente sentou, conversou, falou sobre isso, né, explicou. E teve meses que ele gastou todo o dinheiro e ficou sem, teve vezes que ele ficou com vontade de comprar alguma coisa, mas segurou porque o dinheiro não dava, então juntou, né, para esperar o próximo mês. Ele já ficou 3 meses guardando uma quantia para comprar um objeto, né? Esses dias mesmo ele queria comprar uma coleção de livros e o dinheiro não dava. E pegar toda a mesada não é certo para comprar alguma coisa e você fica sem o dinheiro. Então ele foi guardando mês a mês. E chegou o tempo que ele conseguiu antes do prazo que ele tinha colocado, né? Então eu acho que vale muito a pena, tá? Assim, por minha experiência. O menor não tem mesada, só que quando vai no lugar, nas lojinhas, as lojinhas de brinquedo, que eles gostam de ir, então chegar lá e eu falo, você pode gastar tanto, tipo, você pode gastar hoje até R$10, brinquedo acima de 10 não, abaixo. Então, às vezes ele pega e fala, isso aqui é abaixo de 10? Aí eu falo assim, não, escolhe outro. Ele vai, às vezes ele até consegue um que é menor, muito menor que R$10, né? Desde pequenininho, sempre levando assim, né, sempre explicando, ó, isso é muito caro, pega o mais barato, porque não é certo ficar esbanjando, né, então a gente tem que ensinar eles, não pode esbanjar, não é só pegar o dinheiro e dar na mão deles e pronto, não, tem que estar explicando. Então nós fizemos um trabalho com eles, ainda trabalhamos assim, né, nessa forma, e eu acho que dá muito certo, na minha opinião, cada um tem a sua. Eu tenho experiência também de quando criança. Não recebi mesada, não tinha mesada. Mas meus pais me ensinaram coisas que eu não esqueço até hoje, né? Tipo, poupar, né? Sempre precisa poupar, precisa guardar uma quantia. Então eu recebi o dinheiro, né? Às vezes dos meus avós me davam algum dinheirinho. Ele falou, tira um pouco pra você, que você quer comprar, e o restante você guarda. Então sempre me ensinou dessa forma. Sempre via meu pai fazendo as contas. E eu aprendi a fazer as contas e lá em casa até os centavos é contado. E tudo isso veio da minha infância, assim, foi um presente muito grande que eu ganhei do meu pai ter me ensinado nessa parte.
Porque a gente aprendendo do começo, né, da infância, a gente nunca mais esquece. Não é que você não consiga, né? Se você tem uma vida assim, bagunçada financeiramente, você não consegue. Consegue, basta lutar por isso, tá? Todo mundo consegue quando quer atingir um objetivo. Aí com 12 anos eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar dando aulas de música. Eu sempre gostei de ensinar, desde pequena, dava para as minhas bonecas. E aí eu tocava na igreja, né? E uma pessoa falou, você podia me ensinar a tocar. Eu achei legal, assim, eu acho que vamos tentar. Aí comecei a ensinar uma, depois entrou mais uma. No final do ano eu já tinha 10 alunos. E o dinheiro? O dinheiro eu comprava minhas coisinhas e o restante eu guardava. Nunca esbanjei dinheiro, sempre o necessário. Se eu via que não tem necessidade, eu não comprava. E assim eu guardei meu dinheiro. Chegou no dia do meu casamento, eu pude gastar, né? Pude gastar com as coisas que eu queria, consegui fazer o vestido que eu queria, então me ajudou demais. A gente acha que é pouco, vou guardar um pouquinho esse mês, porque no mês que vem, aí daqui, eu vou guardar R$5, não vai ter nada. Tem, você guarda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai guardando, você vai ver depois o tanto que você tem. Então, essa foi a minha experiência, eu compartilhei com vocês. Aí cada um pensa, analisa, estude, né, sobre o assunto, mas se acha que é viável ou não, cada um pensa de uma forma. Na minha opinião, eu acho que dá muito certo, né, seguindo todas essas regrinhas, né, nada de trocar o dinheiro por fazeres, que é obrigação da criança, que ela tem que fazer. Eu acho que dá muito certo. Eu espero ter te ajudado nesse assunto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.